Acredito que não só eu, como todos quantos aqui estão, têm um motivo para agradecer. Tu tem um motivo para dizer muito obrigado, Jesus. Acredito que se tu olhar para dentro de ti, tu tem esse motivo. Agradecer pela tua família, agradecer pelo emprego, agradecer pela casa, pela propriedade, pelo cônjuge, agradecer por tu estar vivo. E isso é algo que dificilmente a gente faz seguidamente, agradecer. Quero me conter em algo que Deus tem ministrado no meu coração, devido a alguns acontecimentos na própria sociedade, nas notícias que vimos. Deus colocou no meu coração uma palavra, e essa palavra chama-se oportunidade. E eu fui buscar atrás dessa palavra algo para trazer para vocês. E é com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês algumas anotações que fiz, alguns versículos que se encontram na Bíblia Sagrada que nos trazem uma orientação de como aproveitar as oportunidades, de que maneira estamos identificando as oportunidades que estão à minha volta, à nossa volta. Eu coloquei o seguinte título e quero compartilhar com os irmãos. Já vai abrindo a tua Bíblia lá no livro de Salmos, ao qual vamos achar alguns versículos para confirmação de algumas coisas que vou citar a vocês. Como dizia, coloquei o seguinte título: você tem aproveitado de que maneira suas oportunidades? Para sabermos de que maneira estamos aproveitando nossas oportunidades, precisamos ser capazes de identificá-las. Já surge mais uma perguntinha para vocês, para mim mesmo, para nós. Como identificarmos as nossas oportunidades? Por que eu me inquietei com essa palavra oportunidade, excessivamente? Por isso que me inquietou muito o meu coração essa palavra oportunidade. Todos quantos aqui estão são conhecedores da palavra de Deus, já sabem o que Deus almeja para nós, que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. E isso tem ministrado ao meu coração durante essa semana, a respeito de que maneira eu, Lucas, estou aproveitando a oportunidade que tenho de fazer um discípulo, de ser um exemplo para minha família, para os irmãos de igreja, para a sociedade, para os colegas de trabalho. São feitas de pequenas oportunidades as quais a gente consegue fazer dessa oportunidade boa ou ruim. Aí esse resultado vai conforme a nossa mente está alimentada, conforme o nosso vocabulário está alimentado, conforme o que os nossos ouvidos ouvem, conforme o que o nosso coração está cheio. Porque se examinarmos a nós mesmos, o nosso coração, o nosso sentimento é uma vertente, ou de bênçãos, ou de maldição, ou de palavras boas, ou de palavras ruins. Aí, cada um sabe o que tem dentro de si. Mas como dizia para vocês, como identificarmos as oportunidades? Para responder essa pergunta, vale a pena falarmos um pouco a respeito de sabedoria. Salmo 90, 12. Olha o que o salmista nos diz. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos, junto com a presença de Deus, alcancemos corações sábios. É necessário, através dessa orientação do salmista, nós pedir uma orientação de Deus, do Espírito Santo, para viver, para sair para fora da nossa casa, para levantar da nossa cama, para sair para fora do nosso pátio. É necessário nós pedir para o Papai do Céu, ensina-nos, porque Ele está disposto a fazer o melhor em nossas vidas. Ele quer fazer uma boa obra, aonde nós viver, aonde nós andar, através da minha vida, da vida de cada componente do Ministério de Louvor, através da vida de cada um de vocês. Algumas versões também ajudam-nos a entender como a vida é breve para
para que vivamos com sabedoria. Isso varia de algumas versões bíblicas. O salmista basicamente está falando a respeito da brevidade da vida e que os nossos dias precisam ser contados, ou seja, vividos com sabedoria e não desperdiçados. Mas a gente volta atrás e desses 30 anos, acredito que uns 25 anos e pouco, dava para consertar alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes eu não pedi para o Papai do Céu me ensinar como andar, como viver, como falar. E eu digo isso para vocês que é necessário, porque o tempo está passando muito rápido. Eu bato muito nessa tecla porque entra culto de ceia, sai culto de ceia, passamos o ano de 2022 e temos um mandamento de Jesus sobre as nossas vidas, de fazer discípulo, de fazer pessoas iguais a nós. Dizer para uma pessoa, para um colega de trabalho que tu almeja ver dentro da igreja, siga-me, faça o que eu faço. Eu, Lucas, fico triste até comigo mesmo muitas vezes. Aonde estou errando? Aonde erramos como corpo de Cristo? Algumas perguntas que é necessário nós fazer, porque a própria palavra de Deus nos orienta para a gente ser pronto no ouvir e tardio no falar. E eu lendo essa passagem, pensei comigo, por quê? Tem que ser pronto no ouvir e tardio no falar. Porque através de uma simples palavra que a gente lança com a nossa própria permissão, porque não tem ninguém dizendo, Lucas, fala essa palavra. Não tem ninguém dizendo, ai, Lucas, faz essa palavra, lança essa palavra, senão eu vou te punir, vou te multar com alguma coisa. E eu penso nesse contexto, o quão importante é a gente pedir para Jesus, ensina-nos. A gente nasce sem saber quase que nada. Nossos bebês que aí estão aprendendo a engatinhar, a comer, a falar. A gente está ensinando eles. Nós, mais maduros um pouco, aceitamos Jesus Cristo nas nossas vidas com uma certa idade já. Queremos morrer para aquela velha criatura. Queremos deixar aquela velha criatura de lado. Queremos ser uma nova criatura. E é necessário, para que essa nova criatura nasça dentro de nós, é necessário nós prestar atenção no que Deus quer ministrar aos nossos corações. Por isso que o ser humano tem 2 ouvidos e uma boca. Aí deixo essa dica para vocês pensar. Nós, como seres humanos, já temos uma sabedoria em nós relacionada à nossa capacidade de ler o mundo, ler as pessoas e ler as circunstâncias. A partir da nossa leitura, tentamos fazer os melhores planos, projetos e tomarmos as melhores decisões. Contudo, nós cristãos que cremos em Deus, temos acesso à sabedoria divina, temos acesso a um entendimento espiritual da vida. Aqui se freia um pouquinho aqueles planos nossos que não deram certo. Aqui se freia um pouquinho aquilo que eu tanto almejava, o qual não deu certo, aquilo que eu sei que não deu certo porque não era para ser. Aqui se freia um pouquinho a respeito dos planos que você fez para o teu ano passado e não deu certo. Nós, como seres humanos, já temos uma sabedoria em nós relacionada à nossa capacidade de ler o mundo, ler as pessoas e ler as circunstâncias. A partir da nossa leitura, tentamos fazer os melhores planos. A partir da nossa leitura. Se eu vejo a Tati, um exemplo, uma casa bem ampliada, bem adornada, eu faço um plano lá no meu subconsciente rapidamente. A dela é amarelo X, a minha vai ser amarelo diferente. O nosso subconsciente viajeia rapidamente, fazendo um plano. Vai ser assim, assim, assim. 2023 vai ser assim, assim, assim. Mas a gente esquece perguntar o principal companheiro desse planejamento, que é aquele companheiro que nos mantém vivos, que é aquele companheiro que nos dá a oportunidade de ver o sol nascer e o sol se pôr. Se quebra muitos tabus quando a gente faz um planejamento
para a vida, faz um planejamento financeiro, de negócio e não consegue almejar, não consegue chegar no resultado certo, no resultado que se tanto queria. Porque o ser humano esquece de pedir o que nós lemos aqui. Ensina-nos a fazer um bom plano, ensina-nos a analisar a oportunidade que eu estou tendo na minha vida, o porquê que eu estou tendo oportunidade X, o porquê que eu estou neste lugar, o porquê que dia 12 de fevereiro aconteceu isso. Algumas pequenas oportunidades que às vezes nós humanos questionamos Deus, por que aconteceu assim, assado? Mas em pequenos detalhes que Deus quer ministrar aos nossos corações. A gente já quer dar um passo daqui do altar lá na porta, sem se esquecer que tem todo 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Sem se esquecer que tem alguns obstáculos, os quais, se a gente não pedir uma orientação, não abrir os nossos ouvidos, não abrir os nossos olhos com a ótica de Deus, vai ser mais difícil de vencer. Deus é capaz de revelar a nós coisas que jamais seríamos capazes de enxergar por conta própria. A própria Bíblia nos revela a sabedoria de Deus. A palavra traz ao nosso entendimento ensinamentos que jamais poderíamos acessar pela nossa razão humana. Ela ilumina os nossos passos e ilumina as nossas escolhas, porque ela contém a sabedoria que vem lá do alto. Salmo 119, 105, muito conhecido mesmo. É necessário nós juntar o que está escrito no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ensina-nos a contar os nossos dias. Vamos juntar algumas orientações do salmista para nós identificar da maneira que Deus quer ministrar aos nossos corações as oportunidades que têm chegado até nós. Peça sabedoria para enxergar as oportunidades. Pastor Amós foi muito feliz na terça profética passada, qual ele trouxe alguns tópicos maravilhosos. Eu não vou explanar para vocês, para deixar vocês um pouquinho curiosos. Mas mais adiante vou citar algumas coisas ao qual ele trouxe. Caiu como uma luva nesse conceito de analisarmos as oportunidades. Em nossos momentos de oração, devemos pedir para Deus, conforme nosso pastor tem nos orientado, para a nossa ótica não ver as caricaturas das pessoas, mas sim ver a alma que nesta pessoa existe. Pedindo sempre para que Deus coloque a sua visão em nós e o seu discernimento. Algo muito delicado é nós nos desapegar da nossa ótica humana. Algo muito delicado é nós mortificar nossa carne. É extremo, é pesado fazer isso. Pesado mortificar nossa carne. Mas nós que queremos ser moradias do Espírito Santo, nós queremos fazer o nosso corpo uma linda, agradável, bela casa, para a presença de Jesus morar nela. Digo isso com convicção. É muito necessário prestar atenção no que está escrito lá no Salmo 90, 12. Ensina-nos, Deus. Quero colocar alguns pensamentos meus. Palavras minhas. Ensina-nos a viver este dia. Ensina-nos a viver sem a presença, sem as decisões da nossa carne. Ensina-nos a viver com as tuas orientações. Ensina-nos a aprender a depender de ti. Por que eu uso a palavra depender? O Pablo aqui, que podemos pegar por exemplo, trabalha na agricultura, planta, faz o seu trabalho, faz o procedimento de plantio. Mas ele depende totalmente da chuva. Não adianta ele ir com o regador lá e regar a lavoura dele. Ele não vai conseguir. Ele depende totalmente da chuva. Ele, como agricultor, plantador de soja, depende da chuva. Eu e você, eu, Lucas, dependo da minha decisão carnal ou da decisão de Deus? Você, meu querido, leva isso para a tua noite, leva isso para a tua semana. Tu precisa da tua decisão carnal ou da decisão de Deus sobre a tua vida? Pensa nisso, meu querido. Pensa, mas com cuidado, com delicadeza. Porque se você tiver a resposta parecida com a que eu tive,
Talvez tu tome um susto, mas talvez tu fique feliz. A resposta que eu tive foi que não adianta de nada eu ganhar um valor X por mês, não adianta de nada ter um carro de ano, não adianta de nada eu ter um sapato legal, não adianta de nada ter uma boa roupa, não adianta de nada ter uma boa casa, não adianta de nada eu querer ter uma boa vida sem a orientação de Deus, sem saber depender totalmente de Deus. Nós sabemos que Deus é dono do ouro e da prata, nós sabemos que o nosso Deus ressuscita mortos, nós sabemos que o nosso Deus é Deus de milagre. Como já foi orado aqui, foi intercedido pelas orações, pelos pedidos de orações que já foi chegado até aqui. Nós sabemos que o único ser capaz de fazer toda a diferença nos pedidos de oração que aqui chegaram é Deus. Não adianta o Lucas carnal querer fazer alguma coisa com a opção do seu pensamento, porque às vezes uma palavra lançada errada coloca tudo a perder. Uma palavra lançada errada sem a dependência do vocabulário de Deus pode colocar tudo a perder. Então, queridos, reforço, é necessário nós aprender a depender de Deus. Coloca essa palavra aí em letra vermelha escrito no teu subconsciente. Você depende totalmente de Deus? Se você depender totalmente de Deus, você vai aprender a viver bem mais tranquilo. Claro, trabalhando no teu trabalho, porque a palavra de Deus nos orienta que a gente vai sobreviver do nosso próprio suor. Mas dependendo da presença de Deus na tua vida, o teu dia a dia de trabalho fica mais leve. Vai vir as lutas, aquele colega de trabalho que você ama muito, às vezes vai querer tirar tua paz, mas com a direção de Deus, tu vai saber acumular uma brasinha no subconsciente dele, acumular um pensamento no subconsciente dele, ao qual ele vai querer saber, com uma seca dessa, como é que o Pablo dá risada de orelha a orelha. Por quê? Porque é necessário nós termos uma dependência de Deus. Uma pessoa sábia que olha para a vida com o olhar que vem dos céus é capaz de identificar as boas oportunidades. É capaz de perceber as portas abertas e as portas fechadas por Deus. Porque até as portas fechadas, ou seja, as situações difíceis e provações também são oportunidade. Essa anotação aqui é difícil da gente entender. Como é que Deus fecha uma porta? Um acontecimento bem frequente. Ontem quero testemunhar para a igreja aqui. Fomos na cidade com a esposa e os filhos comprar algumas peças para o veículo de trabalho. E durante a semana passada eu estava fazendo uma licitação de preço para saber onde comprar, onde não comprar. E tinha um valor X especificado para gastar. Vou lá, fulano de tal me orientou assim, vou gastar o valor X. E do nada, eu mandei mensagem para a pessoa, uma mensagem, 2 mensagens e não tive retorno. Mandei mensagem para o cunhado da pessoa, está tudo bem com a pessoa? Tá tudo bem, mas por A ou por B, o humano, eu pensando, por A ou por B, ele não quis me retornar. Deixei de lado as mensagens que mandei para ele e fomos por Lucas, humano, debaixo dos puxões de orelha da esposa, que é necessário você, marido, deixar tua esposa puxar a tua orelha. Fomos na cidade, fui pedir o endereço aonde comprar algumas peças e, encurtando a história toda, eu gastei bem menos do que eu iria gastar se eu tivesse seguido as primeiras informações que eu tinha. Então, em pequenos detalhes, bem pequenininho. Vinha conversando com a esposa ontem, já chegando aqui em Jari, ao qual ela me disse, às vezes a gente não consegue entender que o nosso Deus é Deus que trabalha até na mecânica, nos orientando no que gastar. E eu ainda comentei para ela, me arrepiei naquele momento ao qual ela explanou aquela palavra. Porque nós humanos,
Só queremos ver aqueles milagres assim, Deus levanta um morto. A gente só quer acreditar em Deus se a gente pedir para Deus levantar um morto, se a gente só vai virar crente se a gente vê um paralítico levantado de uma cadeira e sair andando. A gente não quer entender que o nosso Deus é Deus que está ali para nos orientar. Aí, em caneta vermelha no teu subconsciente, nos orientar em todas as situações da tua vida. Faça essas experiências com Deus, porque eu te garanto que você vai dar risada de feliz, de alegria, quando tu sentir a presença de Deus te orientando. Tu vai sentir aquela alegria assim, ó, que não é o Ângelo, não é a Tanise, não é o Alex, não é a Tati que vai trazer para ti. É a orientação, é a graça de Deus, te carregando no colo, te levando assim, como você leva uma criança de colo, com todo cuidado, te tirando, te desviando dos espinhos, te desviando das más orientações, te desviando das más condutas, desviando o teu vocabulário, daquelas palavras que não é para te lançar, porque todos que aqui estão fazem parte da Santa Ceia do Senhor, estão ativos, são o corpo de Cristo. Então eu acredito que Deus se alegra quando a gente pede essas orientações de Deus, porque Deus almeja que sejamos verdadeiros. Se a gente pede para Jesus Cristo morar dentro da gente, a gente tem que pedir para a presença de Deus se manifestar através de nós. E Jesus Cristo, a presença de Deus é uma só. É uma só. Não existe duas. É uma só. Provavelmente teremos dias bons, mas também teremos dias difíceis. Tiago 1, 2 ao 5, o que nos diz? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Presta atenção, que a prova da sua fé. Aí se abre uma pergunta: a tua fé está alicerçada em quê? Outra pergunta: a tua fé está alicerçada de verdade? A tua fé está alicerçada de verdade? Pensemos em alguns pontos. Produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, é só aquilo ali que tu deve fazer. É só aquela atitude que tu deve ter. Peça não ao Lucas, a Deus. É só esse detalhe que a gente tem que fazer. Eu, Lucas, colocar o Lucas carnal de lado, você, meu querido, faz essa dinâmica. Mas é só aquilo ali, ó, que a gente deve fazer. Deve rasgar o nosso coração. Entra no teu quarto em secreto e conversa com Deus. Conversa com Deus no teu subconsciente. Conversa com Deus em pensamento, mas faça aquilo ali. Peça a Deus, que a todos dá liberadamente. Não precisa tu pagar, brasileiro. Não precisa tu pagar. Eu não lança em rosto, ele ser-lhe-á dada. Até aqui, meus queridos. Tiago, neste texto, fala que as provações devem ser motivo de grande alegria. As provações são oportunidades para crescermos. No fim da passagem, ele conclui dizendo: a fim de que sejam maduros e íntegros. Sempre que precisamos ser aprovados, seja no colégio, na faculdade ou em outras situações, precisamos passar por uma prova. Aí me lembrei lá do 7º ano, ao qual eu tive que passar por algumas provas ali e suei muito. É necessário, muitas vezes, a gente passar por algumas provas. Você sabe o esforço que tu faz, o quanto tu ora quando tu está com um ente querido passando por uma necessidade, e tu se ajoelha e tu ora mais do que a tua vida toda. Essa prova, você se esmerece, você faz esse ato de oração, para no final dela você ter um bom resultado. Mas aí eu me lembro dos conselhos da minha mãe. Lá em final de fevereiro, início de março, Lucas, estuda o ano todo. Para lá em novembro, outubro, tu tá de férias. E o Lucas ia dezembro, naquela palavrinha que todo aluno tem medo, provão.
Queridos, que venhamos a ter uma intimidade com Deus todo ano, todo dia, porque Deus está disposto a nos orientar. Ele está disposto a nos ensinar a viver de uma maneira ao qual nada, o nosso dinheiro não é capaz de trazer tal conforto, tal alegria. A nossa posse não é capaz de trazer tal conforto, tal alegria. Mas que a gente venha ter uma intimidade com Deus frequentemente. Que a gente venha buscar, que a gente venha pedir para Deus nos ensinar conforme a orientação do salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu já quero trocar, ensina-nos a viver os nossos dias. Para que alcancemos coração sábio. Venhamos a ter essa cautela, a esse cuidado. As provações nos levam à maturidade, porque são também oportunidades de conhecermos Deus de forma mais profunda em seus diversos atributos. A gente conhece nosso cônjuge, nosso filho, nosso vizinho através da convivência diária. A gente conhece o nosso colega de trabalho quando está com aquelas coisinhas aqui, chamada ruga, pelo estilo. Ah, o fulano hoje não dá nem para conversar. Se inventar de dizer que bolacha não tem 4 cantos, tá feio. Isso não é legal. Porque, como eu já disse aqui, se a gente quer ser moradia de Jesus, se a gente quer ser um pequeno Cristo onde a gente vive, Cristo é um só. Cristo é um só, e o pastor muitas vezes já tem nos orientado que Deus quer que a gente tenha uma vida plena, que o nosso temperamento deve ser pleno no nível, o nosso rosto deve ser um rosto agradável, um sorriso agradável. Queridos, é necessário a gente pedir para Deus essas coisas. É necessário a gente mortificar nossa carne, porque se a gente quer dizer, eu sou um pequeno Cristo, pisa no freio, examine-se a si mesmo. Se a gente quer ser um pequeno Cristo na construção civil, no colégio, no trabalho, no salão de beleza, na tua própria casa, dá uma pisadinha no freio e vai lá para o que o apóstolo Paulo nos diz. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. A gente tem o costume de dizer, eu conheço de perto o Deus provedor quando preciso de provisão. Eu conheço o Deus de milagre quando preciso de um milagre. Conheço o Deus de cura quando preciso de uma cura. Conheço o Deus dos exércitos quando estou na batalha. A gente conhece quando a gente está nesses acontecimentos, porque Deus é um Deus de misericórdia e nunca nos deixa sozinhos. Mas pensa aí contigo, se a paciência de Deus fosse igual à tua, tu conhece a tua paciência, tu conhece o teu limite. Se a paciência de Deus fosse igual à tua, se a paciência de Deus fosse igual a minha, eu já tinha me abandonado há muito tempo. Pensa, meu querido, pensa nisso. Em que ponto tu está conhecendo Deus? Tu está conhecendo Deus no teu momento de chimarrão, ali naquele momento gostoso? Ou só quando o sapato está apertado, o dedão está doendo, quando tu está precisando daquela resposta assim, que tu está desesperado? Em qual momento tu está conhecendo Deus? Quando vemos Deus em meio às lutas, o nosso relacionamento com Ele se torna ainda mais profundo. Os milagres e as ações dele ficam guardadas como testemunho em nossa memória. Aqui eu quero te fazer pensar em nossa memória. Tu já tem aí no teu subconsciente algo que o teu humano não seria capaz de fazer, e não foi nada nem ninguém a não ser Deus que te ajudou, te orientou. E tu indo nessa cena, tu vai te lembrar o quanto feliz foi esse momento. Tu indo nessa cena, tu vai te lembrar o quão bom foi esse momento. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que te deu essa alegria que tu tem guardada nessa memória, Ele está disposto a sair contigo dessa noite em diante. Ele está disposto a te abraçar e sair contigo caminhando para o trabalho, para a construção civil, para ficar em casa. Ele está disposto a viver contigo. Ia deixar